Oi pessoal, aqui é a Ju e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais foram os livros que me enganaram completamente pela capa. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros aqui que eu já li e que são completamente diferentes do que eu esperava, sabe? Pela capa eu não saberia dizer exatamente qual que é o conteúdo do livro, sabe? Na verdade eu poderia ter achado que era uma coisa, de repente foi outra, então são livros que realmente me enganaram pela capa. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e também ativa as notificações pra acompanhar todos os vídeos aqui do canal e me segue também nas redes sociais caso você não acompanhe ainda, principalmente lá no Instagram que eu tô muito presente por lá. Então vamos começar essa listinha que eu tô doida pra mostrar pra vocês e mostrar e contar também, né, os porquês, né, dessas capas terem me enganado tanto. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Essa capa, honestamente, gente, o que vocês imaginam olhando pra essa capa? Não dá pra saber, né? A Invenção de Morel, você pensa, pode ser o que ele tá construindo? Uma invenção, né? Mas olhando pelas coisas que estão amontoadas aqui na capa, não dá pra dizer o que é invenção, sabe? Tipo, eu não sabia o que esperar desse livro, realmente eu não sabia o que seria essa invenção. Então aqui a gente tem, tipo, uma gaiola, uma roda, sei lá, de bicicleta, uma folha, um gramofone, um homem aqui em cima agachado, tipo, what? Não dá pra saber muito do que vai ser essa história, né? Que invenção é essa? Então esse foi o primeiro livro que realmente me surpreendeu com o conteúdo que, tipo, eu não conseguia associar com essa capa. O segundo livro é menos complicado, digamos assim, que esse aqui, Uma Certa História de Amor, da Milena Agus, que é um romance, mas é um romance bem diferente. E olhando pela capa, que tem uma praia, uma coisa assim, tipo, bem verão, bem praiana, você imagina uma coisa da história, né? Fala sério, você olha pra essa capa e pensa, ah, um romance que vai se passar aqui na praia, um romance de verão, sei lá, né? Tem uma mulher deitada aqui, inclusive, com as costas nuas e tal, você imagina que é um romance, tá? Que vai passar na praia, sei lá. Mas não é bem isso, sabe? Eu esperava mais ou menos isso quando me falaram da história, e aí eu vi essa capa e falei, nossa, massa demais, né? E, tipo, se passa na Itália, deve ser super legal, e assim, é super legal mesmo. Mas não tem essa pegada, sabe? Não tem essa coisa da praia, tipo, não tem mesmo. Então, realmente é uma história que me surpreendeu e que, tipo, não tinha muito a ver com essa capa. Outro livro que eu vou mostrar pra vocês é um que eu li há bastante tempo já, que é um do autor nacional Enéas Tavares. O nome do livro é enorme, né? É A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luisson. E essa capa, meio cartoon, assim, né? Meio desenho, meio não, é um desenho, uma ilustração, e ela traz uma pegada mais de aventura, de ação, uma coisa assim, que é um livro de steampunk, né? Então você imagina que várias coisas vão acontecer, tem tipo um vilão aqui na capa, mas eu acho que eu coloquei na minha cabeça alguma coisa assim mais caricata, sabe? Eu não sei. Enfim, não era exatamente isso. Mas, é assim, tem esses personagens na história e tudo mais, tem essa coisa do steampunk, tudo, essa atmosfera, e tem de fato um vilão, mas não é tão essa capa, sabe? Eu acho que essa capa trouxe talvez uma ideia um pouco mais infanto-juvenil pra história, talvez, né? Mas o livro, ele é muito mais, assim, bizarro, assim, sabe? Tem umas coisas que acontecem que você, caraca, fica chocadaço, né? Então é bem mais pesado, inclusive, né? A história é mais pesada, tem umas cenas muito loucas, assim, que são de arrepiar, e não associei com essa capa. Um outro livro que completamente me enganou pela capa foi este aqui, que é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. E essa capa, que vem com essa cintazinha aqui, né? Cinta, não lembro como que fala, mas é basicamente uma rosa. E o nome do livro, O Amor nos Tempos do Cólera, faz a gente pensar no quê? Nossa, um romance, assim, incrível. E é um romance, tá? Não me mal interpretem, é um romance, mas não é um romance romântico nesse sentido, tipo rosas, aquela coisa assim, sabe? De romantismo, galanteio. É um romance muito pé no chão, que vai tratar, assim, de relacionamentos bem complexos, alguns até bem politicamente incorretos, sabe? Umas situações, assim, que você fala, tipo, peraí, isso não tá muito certo, né? Então tem umas coisas, assim, que não são românticas mesmo, tem amor platônico, tem muitas coisas aqui que não são exatamente nessa pegada dessa capa. Não estou dizendo que eu não amei essa capa, é linda, inclusive ela é soft, assim, sabe? Ela é bem macia, tem uma textura, baixo relevo e tal. Cara, é uma
espetáculo, assim, essa edição. Então eu gosto da edição, mas olhando por aqui e sem saber nada da história, eu imaginei tipo outra coisa, sabe? Então me enganou mesmo. Um outro livro que me enganou pela capa e que eu não estou com ele aqui com a edição física, porque eu emprestei esse livro, eu vou deixar a capinha dele passando aqui pra vocês. É o Fique Comigo, da Ayobami Adebayo. Não sei se pronunciei direitinho, mas eu li na edição da Tag Inéditos, então eu tô até olhando pra ela aqui pelo celular, né, pra consultar. É uma capa que, assim, com o título, né, a junção da capa com o título, me fez pensar em família, em uma coisa romântica, talvez. Claro que eu já esperava que houvesse, assim, uma quebra desse padrão, né, desse estereótipo de família feliz e tal, porque o título é Fique Comigo, e a capa traz várias mulheres, assim, com uns riscos aqui na barriga que, né, indicam que o livro vai falar um pouquinho sobre maternidade mesmo. Um pouquinho não, né? Assim, completamente sobre isso. E aí eu imaginava uma coisa completamente diferente, sabe? Porque eu olhava aqui e falava, nossa, fique comigo. Talvez a esposa tá, assim, desejando que o marido fique com ela, quer ter um filho pra, sei lá, fazer com que o marido fique com ela, não sei. Alguma coisa nessa pegada, né? E olha, nossa, este livro, ele aborda cada coisa que eu não esperava, assim, não diretamente ligado só com essa questão da maternidade, que eu fiquei muito surpresa. Ao final da história eu falei, caramba, tipo, tem nada de Fique Comigo, sabe? Tipo assim, na realidade tem, porque tem, mas é com outra coisa, sabe? Com relação a outra coisa, não necessariamente a coisa do casal ali, sabe? Então, nossa, surpreendente. Outro livro que eu tenho aqui e que também me enganou um pouco pela capa, esse aqui me enganou bastante até, né? Mas nem tanto quanto outros dessa lista. Foi O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Essa capa aqui, você olha e você pensa o quê? Tem uma mulher aqui meio se afogando, não sei, né, saindo bolhas de água, bolhas na verdade na água, né, aqui pra superfície. Parece que a mulher tá ou se afogando ou, não sei, uma coisa assim mais sobrenatural, né, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando nesse título, O Oceano no Fim do Caminho, oceano, fim do caminho, tipo morte, sei lá. E a história até traz uma situação assim de morte, mas não é só sobre isso. Na verdade não é sobre isso o livro, assim, né? Ele tem uma situação X que dá um pontapé na história, mas na realidade ele vai falar de outras coisas, sabe? Com personagens que não tem a ver necessariamente com essa questão aqui da capa, então realmente não era exatamente só sobre isso, então me surpreendeu bastante. Outro livro que eu também não tenho edição física aqui porque eu li em e-book foi A Sombra do Vento. Então se você olhar qualquer uma das capas aqui, que tem uma mais antiga, uma mais recente, eu acho, as capas, elas trazem aquela névoa, né, aquela coisa assim, que você não sabe muito bem o que tem ali atrás do cenário, né, você só vê assim a sombra de um prédio, olha só, sombra, né. Tem duas pessoas caminhando assim na rua e tá tudo muito sombrio, né, e eu não sabia exatamente do que se tratava a história. Na verdade eu não li assim resenhas, né, não vi ninguém falando a respeito quando eu fui ler o livro. Então eu olhei assim, A Sombra do Vento, essa coisa meio neblina, uma coisa obscura, assim, eu imaginei que pudesse ter alguma coisa de sobrenatural e terror, assim, sei lá. Não necessariamente terror, mas algo que assustasse, né? Não sei se fantasma, qualquer coisa assim, sei lá. E aí eu olhei pra essa capa e pensei isso, mas a história são outras coisas, sabe? Tem um quê de mistério, isso sim, mas vai falar muito das pessoas em si, né? E do mistério que ronda uma pessoa específica, um autor, né? Então não tem a ver com isso que eu tava imaginando aqui. E o último que eu vou mostrar pra vocês é um thriller, que é O Casal que Mora ao Lado, da Shari LaPena, não sei se eu pronunciei certo. Mas enfim, é um best-seller, eu li já tem um tempinho, assim, e foi um dos primeiros thrillers que eu, assim, comecei a ler mais, né? Tipo, a partir desse que eu comecei a ler mais thrillers. E, na realidade, eu vi essa imagem aqui e, novamente, junto com o título, Casal que Mora ao Lado. Tem duas casas aqui com luzes acesas. Eu pensei, caramba, o que vai acontecer com esse casal que mora ao lado? Tipo, qual é o casal que vai acontecer alguma coisa, né? Porque você já entende que tem vizinhos aqui por essas casas, né? E que alguma coisa tá relacionada com os dois, tipo, com esses vizinhos aí, eles vão arrumar uma treta. Mas é, tipo, tem a ver, mas não tem a ver, sabe? Aquela coisa assim, tipo, bate o olho e você pensa, caramba, os vizinhos aqui estão tretando, tem alguma coisa acontecendo. E tem uma relação com os vizinhos, mas não é constante, assim, é algo que acontece mesmo e que tem uma ligação com os vizinhos, mas não é essa coisa da casa constante, grudada uma na outra, assim, que eu imaginei, sei lá. Talvez relacionado a alguma coisa que alguém disse, uma fofoca que causou uma situação, sei lá.
não era bem isso, assim. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer aí algumas histórias que eu li e que eu me surpreendi muito, né, que eu havia sido enganada pela capa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal. Vou deixar todos os links pra esses livros aqui na descrição do vídeo também. Vejo vocês em um próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau, tchau.